Bem-vindos a mais um anime incrível. Se é que alguém vai assistir, porque não tenho inscritos. A história começa em uma prestigiada instituição educacional, onde ao entrar, Kaguarasa Kamido, o protagonista, destaca-se em um palco diante de várias garotas. Elas levantam as mãos para fazer perguntas a ele. No entanto, para compreender como Kamido chegou a essa posição, retrocedemos algumas horas no tempo. Kamido descansa em sua mesa, até que uma amiga o acorda, chamando ele para ir ao mercado, lembrando-o de que também pretendia ir à loja. Nesse momento, homens robustos invadem e o sequestram em uma limusine, afastando-o da escola. No veículo, os homens exibem seus músculos, deixando Kamido desconfortável. Ao chegar ao destino, ele é jogado diante de uma escola glamourosa, onde uma garota vestida como empregada informa sobre os motivos de sua chegada e o convida a segui-la. A empregada se apresenta como Kyujou e revela que a instituição é uma academia exclusiva para mulheres de alta classe. Posteriormente, a empregada o leva à diretora chamada Kamashi e informa que as alunas, ao se formarem, enfrentam uma considerável lacuna cultural ao interagir com o mundo exterior, especialmente com pessoas de classes sociais mais baixas e, em particular, com homens. Embora Kamido mostre surpresa, ele persiste em questionar por que foi escolhido. Kyujou e Kamashi explicam que escolheram Kamido porque ele é uma pessoa comum, pé no chão, sem atributos destacados e aparentemente desinteressado em mulheres. Obtendo essa informação por meio de seu amigo Annie, que estuda com ele na escola, indignado, Kamido nega ser um fetichista por músculos, mas diante da ameaça de ser removido e castrado para preservar a pureza das estudantes, ele cede e confirma seu suposto gosto por músculos para evitar consequências drásticas. Ele é então apresentado à turma. Nesse ponto, o mal-entendido sobre seu suposto fetiche por músculos começa a ser esclarecido, revelando que sua preferência é, na verdade, por coxas. A primeira a se apresentar como presidente da turma é uma jovem loira chamada Rieko. Após a introdução de Kamido, seu telefone toca, assustando todas as garotas, pois são desconhecidas daquele dispositivo e o consideram algo novo. Surpresa pelo telefone celular, Rieko diz a elas que se o dispositivo pertencer a Kamido, devem devolvê-lo a ela. Todas estão nervosas, sem saber quem será responsável pela devolução, sentindo-se muito envergonhadas com isso. Nesse momento, a delegada se voluntaria para fazê-lo. Em um gesto que exemplifica sua refinada educação, a delegada prepara uma carta de agradecimento decorada com uma fita e coloca chocolates dentro de uma caixa elegantemente decorada para devolver o telefone. No entanto, devido à tensão nervosa, ao tocar na bolsa que contém o telefone, a delegada assusta-se a ponto de quase desmaiar. Kamido consegue segurá-la a tempo de evitar que caia no chão. Nesse momento, uma garota entra correndo na sala e leva Kamido para o jardim da escola, tentando beijá-lo, porque, segundo o que lhe disseram, se pudesse beijar um plebeu, um de seus desejos se realizaria. No entanto, após alguma luta, Kamido a convence que isso é mentira, e a garota nega ter acreditado no mito em primeiro lugar. Diante disso, Kamido, incerto sobre a afirmação da garota, diz a ela que se virar a cabeça 3 vezes e latir, qualquer desejo será concedido. Então ela faz isso. Nesse momento, as outras garotas chegam e mencionam que o nome da garota é Aika, e como ela não tem muita relação com as outras estudantes, já que apenas a chamam, ela foge. Mais tarde, Kyujou mostra a Kamido seu local de residência e seu quarto, uma reprodução exata do original. Ao perceber que o quarto está decorado com posteres de coxas, Kamido entra em pânico de repente e corre para se livrar deles para evitar mal-entendidos. Posteriormente, a jovem informa a ele que, a partir de agora, será sua empregada pessoal, já que cada estudante tem sua própria empregada na academia. No entanto, ela deixa claro que não tem intenção de fazer nada por ele e que às 3 da tarde há uma reunião obrigatória para explicar sua chegada à academia, a qual ele deve comparecer. Assim que ela sai e fecha a porta, Aika entra, visivelmente irritada, repreendendo Kamido por virar a cabeça e não realizar o desejo dela. Antes que ela possa dar-lhe um tapa, ela percebe o conteúdo do quarto de Kamido e fica surpresa, pois nunca viu algo assim antes. Aika revela a ele seu desejo, que é o anseio de integrar-se à cultura dos plebeus para se tornar uma garota popular. Kamido responde que ela não precisa de um desejo para fazer amigos, só precisa se comportar normalmente. Aika explica que, sendo uma pessoa direta e expressando seus pensamentos sem filtros, tem medo de ser antipatizada pelos outros. Apesar disso, ela deseja ter amigos e uma vida escolar cercada por colegas de classe. Então Kamido lhe dá um console e mostra como funciona. Aika, surpresa, pede a ele para ensiná-la sobre a cultura dos plebeus para se tornar popular, propondo a criação do Clube dos Plebeus. Após alguma hesitação,
Kamido finalmente aceita, enchendo Aika de alegria. Mais tarde, no presente, Kamido está no palco diante de todos os alunos. Eles fazem a ele algumas perguntas triviais sobre a vida dos plebeus, e depois de fornecer algumas explicações sobre a vida cotidiana, os alunos mostram surpresa e interesse no assunto. Ao ver o entusiasmo de seus colegas, Aika fica radiante. Na manhã seguinte, Kamido acorda com Kuju ao seu lado, já que, como é feito, é responsabilidade dela ajudá-lo em várias tarefas, como acordar e se vestir. Kamido percebe que a jovem não gosta da ideia de ter que desempenhar o papel de empregada. Mais tarde, a empregada sugere usar a porta dos fundos da área do dormitório, o que deixa Kamido intrigado. Ao perguntar, Kuju explica que, após a agitação do dia anterior, seria prudente que ele permanecesse despercebido até chegar à sala de aula. Ao sair da porta, ele encontra Aika, que, falando alto, atrai a atenção das outras garotas. Aika diz que sempre usa as portas dos fundos, e ao ver que ele é popular e faz também, ela pensa que ele está totalmente correto. Nisso tudo, Kamido lembra a ela que as atividades do clube dos plebeus começam naquele dia. Nesse ponto, ele para, notando que suas empregadas os estão seguindo, e propõe uma troca a Aika. Ele a ensinaria sobre os costumes dos plebeus em troca dela explicar como as coisas funcionam na academia. Aika fica surpresa que ele a tenha escolhido em vez de Rieko. E Kamido explica que a delegada é muito fofa e ele se sente desconfortável, o que não é o caso com Aika. Com isso, ela fica brava e o atinge. À entrada da sala de aula, encontram Rieko, que propõe a Kamido que eles devem se encontrar depois da aula, pois ela quer organizar uma festa de boas-vindas para ele. Isso provoca um pouco de ciúmes em Aika. Após algumas aulas, como inglês e educação física, Kamido começa a ganhar popularidade entre as garotas, pois os homens são bastante diferentes. Depois, ela se pergunta onde está sua amiga, e Rieko pergunta se são próximas, explicando que não conseguem se relacionar muito com Aika, pois ela tende a ser bastante distante. Kamido a tranquiliza, garantindo que elas não fizeram nada de errado, e que Aika terá suas razões. Isso motiva seus colegas a se esforçarem para serem amigos de Aika. Durante a festa de boas-vindas, todas as garotas notam a maneira como Kamido anda. Quando chegam à mesa para pedir comida, Kamido, sem entender o cardápio, decide pedir comida japonesa. O Ju traz uma panela de ramen instantâneo para a mesa, o que o irrita um pouco devido ao preconceito de que os plebeus só comem esse tipo de comida. Rieko pergunta se o aroma peculiar vinha da comida. Nesse momento, Kamido percebe que as garotas nunca experimentaram algo assim antes. Para surpresa delas, Kamido explica que é um tipo de comida que só precisa de água quente para cozinhar. Ao abrir a panela, ela chama a atenção de suas companheiras ao ver os ingredientes flutuando dentro e oferece a elas um pouco para experimentar. As garotas aceitam, entregam seus melhores utensílios, e Kamido dá a cada uma pequena porção para provar. Após experimentar, todas ficam surpresas ao descobrir que gostam muito, pois nunca experimentaram algo assim antes, em outro lugar. Aika está comendo sozinha, confessando a si mesma que acha mais relaxante aproveitar sua refeição sozinha. Mais tarde, eles organizam uma dança para celebrar a chegada de Kamido à academia. Uma banda de metais começa a tocar vários instrumentos enquanto os estudantes participam da dança. Rieko, percebendo que Kamido não parece muito entusiasmado, pergunta se algo está errado. Ele explica que em seu cotidiano não costuma participar de eventos assim e que não sabe dançar. Vendo que a garota fica triste com essa constatação, Kamido a tranquiliza, garantindo que não há problema e que ele tentará se ela for com ele. Embora hesite devido à vergonha, ela concorda finalmente e começa a dançar. No entanto, Kamido se revela bastante desajeitado e faz movimentos estranhos, surpreendendo os espectadores que acham que esses são típicos passos de dança plebeus. Ele quase faz Rieko cair, mas felizmente, ela consegue segurá-lo e terminam em uma pose que encerra a dança, provocando aplausos de todos presentes. Mais tarde, Kamido encontra Aika novamente, que está irritada com sua demora. Ele explica que não teve escolha, pois organizaram uma festa de boas-vindas para ele. Depois disso, Aika pede a ele para ensiná-la sobre como ser uma plebeia. Enquanto Kamido pensa no que poderia ensiná-la, ela se concentra em alguns mangás em uma prateleira. Após explicar como lê-los, Aika começa a aproveitar volume após volume, dada sua inocência. Ela realmente acredita que o que acontece nesses livros acontece na realidade e que plebeus adolescentes têm superpoderes. Portanto, ela decide se tornar uma vidente. Para ganhar popularidade entre as outras garotas, Kamido decide brincar um pouco e ensiná-la a invocar seus poderes. Mais tarde, Aika tenta testar os superpoderes que Kamido lhe ensinou, e ele finge ter caído sob seu suposto controle. Aika ditando que parou o tempo. Aika provoca Kamido e, quando tenta beijá-lo, ele reage.
Ele continua fingindo que realmente parou o tempo quando ela o agride. Finalmente, ele explica a ela que todos os poderes são apenas histórias de fantasia e ficção científica, e que as tramas dos mangás não são reais. À noite, Rieko desfruta de um banho e, ao sair, se encontra frente a frente com Kamido, ambos nus. Depois de apreciar suas coxas, ele se desculpa e sai. Após essa cena, Rieko contempla que sua única opção é se casar com ele. No dia seguinte, Rieko passa o dia absorta em seus pensamentos, imaginando o casamento futuro que deseja ter com Kamido, pois se apaixonou por ele. Em outro lugar, dois colegas estão entrando no laboratório de uma garota chamada Akua. Ela tem várias regras especiais, como a incapacidade de se vestir sozinha e a necessidade de ter a comida que ela solicita para cada dia da semana preparada para ela. Se essas condições não forem atendidas, ela se recusa a comer qualquer outra coisa. Por outro lado, como parte de sua rotina diária, Kamido é acordado por Kyuju. Além disso, ele recebe uma mensagem de sua família informando que agora tem fontes termais em casa. É revelado que, em troca da admissão de Kamido na academia, sua família recebeu uma recompensa financeira. Kamido percebe que não importa para onde vá, seja na sala de almoço, na sala de aula ou até mesmo no banheiro, está constantemente sendo observado por suas colegas, o que o deixa desconfortável. Em seguida, encontra um momento para descansar em um banco no jardim da escola e nota uma garota montada no chão em frente a uma estátua. Aproximando-se para puxar conversa, a menina tira suas roupas, como faz quando se sente inspirada, e continua a resolver equações matemáticas. Percebendo outros colegas indo naquela direção, temendo mal-entendidos, ele decide levar a menina para seu quarto. Após uma breve discussão sobre por que a menina está sem roupa, Kamido pede a ela para se vestir, e ela responde que não pode fazer isso sozinha. Então ele a ajuda, e depois, a menina se apresenta como Akua. Kamido se apresenta e pergunta se ela não o reconheceu na reunião de orientação sobre os plebeus no dia em que chegou à academia, ao que ela responde negativamente, pois estava em seu laboratório. Depois, a barriga de Akua ronca, e Kamido decide cozinhar para ela uma receita especial de ramen. Embora inicialmente relutante, ele eventualmente consegue convencê-la, e depois de provar a comida, ela gosta. Uma vez saciada, Akua adormece. E quando Kamido tenta acordá-la rapidamente, ela de repente se inspira e começa a rabiscar equações na mesa de Kamido enquanto se despe novamente. Nesse momento, Aika entra no quarto e vê Kamido segurando a menina, que não está usando calças, e entende tudo errado, pois ele está segurando a roupa debaixo da menina na mão. À tarde, Kamido acompanha Akua sugerindo que ela aprenda a se vestir sozinha até que finalmente chegam ao laboratório dela. Após contar o que aconteceu à empregada da menina, ela revela que Akua é uma gênio e que devem fotografar o que ela escreve em seus momentos de inspiração para não perderem esses dados valiosos, pois é de grande importância devido ao envolvimento de Akua em campos matemáticos-chave para muitas empresas ao redor do mundo. Após essa conversa, a empregada diz a Akua que vai preparar algo para ela comer, e Kamido informa que não é necessário, pois ele já fez a comida para ela. Isso surpreende a empregada, já que a menina consumiu algo que não faz parte de sua dieta usual. Depois disso, Kamido se despede, mas Akua o impede segurando sua manga e pede para ele ficar. Ele responde que ela pode visitá-lo sempre que quiser e finalmente sai. Depois, a empregada fala com seus colegas sobre a mudança de atitude da menina em relação ao garoto, e compartilham que, apesar da aparência jovem da menina, que se assemelha a de uma criança, ela na verdade tem 14 anos. Como resultado dessa revelação, decidem ficar de olho em Kamido devido à possibilidade de um caso. No dia seguinte, Kamido, Aika e Rieko falam sobre a aula de arranjo de flores, na qual Kamido não se destaca. A garota loira oferece sua ajuda sempre que ele precisar. Em seguida, é apresentado o último membro do grupo, uma garota alta de cabelos pretos que sempre carrega uma katana. Apesar de sua atitude determinada, ela demonstra medo ao ver um inseto e tenta eliminá-lo com sua espada, o que, aos olhos das outras garotas, parece um ataque a Kamido. Embora ele tente esclarecer que não estava atacando, a garota de cabelos pretos decide manter a fachada e o chama de inseto, ameaçando-o. Ela se apresenta como Karen e passa a atacar Kamido. Depois de desviar de alguns golpes, Kamido irrita Karen, que realiza uma técnica de redemoinho que não afeta Kamido, mas corta os uniformes das garotas ao redor, deixando-as apenas de lingerie. Pouco depois, o traje de Kamido também é rasgado, deixando-o de lingerie. Esse incidente envergonha todas as garotas e leva Karen a continuar atacando Kamido como um homem indecente. Diante da persistência de Karen, ele decide detê-la à força, resultando em ambos ficarem nus, pois também cortaram suas calças. Após esse confronto peculiar,
Karen pergunta sobre a força dos plebeus, e Kamido responde que é o mais fraco, questionando as habilidades de seu estilo de espada após perder para o supostamente mais fraco. Karen desafia Kamido para uma revanche. No entanto, desta vez, suas roupas também são cortadas. Deixando-a de lingerie, convencida da diferença abismal de poder, ela decide se tornar aprendiz de Kamido. Mais tarde, nos corredores da escola, as meninas observam Kamido como aquele que conseguiu transformar Karen em sua empregada. No quarto, Aika compartilha com Kamido seu plano de organizar uma festa para se tornar a garota mais popular da turma. Kamido acha o plano bom, mas aponta que eles precisarão de muitos telefones para convidar as outras meninas. Nesse momento, Akua aparece de repente e se oferece para fazer os telefones em seu laboratório. Aika, percebendo a proximidade entre a menina e Kamido, experimenta um pouco de inveja. Karen entra no quarto surpresa ao ver a menina nos braços de Kamido, mostrando admiração por Akua. Após uma breve conversa, Kamido pergunta a Karen por que ela está ali, e ela responde que, como havia dito antes, agora pertence a ele. Eles decidem passar o máximo de tempo juntos possível até que ela fique forte o suficiente para derrotá-lo. A conversa é interrompida por Aika, que pergunta a Kamido por que ele é legal com todos, menos com ela. Ele responde que é porque ela é um pouco tsundere. Aika, apesar de negar, menciona que eles estão no horário do clube e sugere que as outras duas meninas saiam. Um pouco de ciúmes escapa dela, e ao perceber isso, ela fica constrangida e sai da sala para dar um grito antes de voltar. Nesse momento, uma empregada entrega um pacote no momento certo. E dentro da caixa estão os telefones que Akua tinha pedido. Aika agradece a menina e oferece-se para tirar uma foto. Depois de tentar tirar uma foto dos três, Karen revela timidamente que também quer uma foto, se sentindo um pouco constrangida para admitir. No dia seguinte, Rieko e algumas meninas convidam Kamido para um chá no quarto de Rieko. No entanto, Aika aparece rapidamente e lembra Kamido de que ela não pode comparecer. Quando as outras meninas perguntam a Aika, envergonhada, não responde e agarra o braço de Kamido, arrastando-o para longe. No corredor, ela lembra a ele que eles têm uma reunião do clube, e Kamido menciona que o plano não era tão urgente. Ele cede e pede desculpas a Rieko, pois já tinha planos. Mais tarde, a garota está em seu quarto com suas amigas, comentando sobre a aparente proximidade e vínculo entre Kamido e Aika. Enquanto isso, Kamido e Aika estão no quarto dele pensando em que tipo de festa organizar. Kamido sugere servir a miabo e explica que é uma comida que os alunos geralmente compram após a aula, convencendo rapidamente Aika. Ao mesmo tempo, Rieko continua falando com seus colegas sobre Kamido e a proximidade de Aika, devido aos ciúmes, especialmente depois que uma de suas amigas sugere que eles poderiam ser namorado e namorada. Rieko se sente muito mal, grita e sai correndo do quarto chorando. Mais tarde, na sala de aula, Kamido percebe a amiga de Rieko chorando e finalmente decide se aproximar para ver se pode resolver o problema. Mais tarde, Rieko está chorando em sua cama, e Kamido pergunta a ela se eles poderiam conversar sobre o problema. No entanto, ela responde que é algo que não pode discutir com ele. Então Kamido pergunta se o problema está relacionado a ele. Envergonhada, Rieko abre a porta do quarto para negar. Depois de um tempo, eles compartilham uma xícara de chá enquanto ela conta a ele o que aconteceu e expressa seu arrependimento por ter gritado com sua amiga. Kamido decide agir para resolver a situação. De volta ao seu quarto, Aika o espera e já está ciente de tudo, pois tem estado espionando. Juntos, decidem redirecionar a festa que tinham planejado para fazer Rieko feliz. Embora Aika proponha a ideia um pouco relutantemente, Kamido percebe que ela realmente é uma boa garota quando vê que é algo que ela quer fazer. Ao expressar isso a ela, Aika dá uma cabeçada nele e sai do quarto constrangida. No dia da festa, Kamido reúne todas as meninas da turma e explica que estão prestes a ter uma experiência plebeia extracurricular. Nesse momento, Rieko entra na sala vestida como uma garota comum, surpreendendo o restante dos colegas, que admiram seu estilo de roupa e penteado. Rieko então tira um celular e envia uma mensagem, assustando uma das meninas ao vibrar a mesa dela. Ela então pede a todas para abrirem suas mesas, pois dentro encontrarão um celular para cada uma. Ele explica brevemente como funciona e pede desculpas a todas por sua atitude, assim como pessoalmente a amiga com quem discutiu. Elas fazem as pazes e tiram uma selfie juntas. Após explicar como os celulares funcionam, todas começam a tirar fotos. Depois que a festa acaba, Rieko agradece a Kamido pelo gesto que ele fez para ajudá-la a resolver seu problema. Quando parece que Rieko vai propor algo, Kamido diz a ela que a ideia não foi dele, mas sim de Aika, pois ela queria fazer uma festa, mas preferiu ajudá-la. Ao ouvir isso, Rieko, com ciúmes, entende mal as palavras de Kamido e, chorando, corre para o quarto dos meninos, onde sua amiga o espera. Ao ver Aika, ela diz a ela que a despreza, o que a deixa irritada.
pois não entende por que ele diria isso a ela quando se esforçou para fazer uma festa para que ela pudesse se reconciliar com sua amiga. Depois, começam a brigar pela cama de Kamido, insultando uma a outra e expressando seus sentimentos, criando uma relação ruim entre as duas. Enquanto isso, Kamido só conseguia encarar suas coxas se roçando uma contra a outra. Quando ele finalmente decide detê-las, elas jogam uma almofada em seu rosto, fazendo-o cair, e ambas ficam preocupadas e param de brigar. Mais tarde, depois que Rieko deixa o quarto, Kamido e Aika falam sobre o passado de Aika. É revelado que Aika costumava ser como as outras meninas, mas no quarto ano ela ficou gravemente doente e experimentou uma febre intensa. Quando acordou, começou a pensar de maneira diferente, como se algumas de suas memórias tivessem desaparecido. Aika menciona que não se importa com a discussão com Rieko, pois está satisfeita com as coisas como estão e pode aproveitar os jogos e mangás de Kamido. Nesse momento, Karou e Akua entram no quarto para entregar um pedido de ingresso no Clube dos Plebeus. Pouco depois, Rieko volta ao quarto para expressar seu desejo de se juntar ao clube também, embora Aika inicialmente não queira que as outras meninas entrem. Após uma breve conversa sobre seus motivos, ela volta a discutir enquanto a pequena Akua se despe e rabisca nas paredes, observada por Karon. Tudo isso acontece no momento em que Kyuju entra no quarto com um par de tesouras gigantes, entendendo errado a situação quando vê Kamido e fazendo Kamido tentar convencê-la de que ele gosta de homens corpulentos, surpreendendo o restante das meninas que não estavam esperando por isso. No dia seguinte, a amiga de Kamido, Annie, participa de um programa de rádio. É revelado que ela é uma idol e dubladora recente. Após o término do programa, ela vai ao banheiro, irritada com Kamido por elogiar sua voz de uma maneira que ela acha irritante. Enquanto isso, ela lê a mensagem de Kamido em seu celular indicando que tudo está indo bem na academia. Mais tarde, Kamido acorda ao lado de Akua, que dorme nua ao seu lado. Quando ela acorda, Akua confessa que está com fome, e juntos preparam um bolo de batata. Durante o preparo, Kamido aprecia o esforço de Akua, então a inspiração atinge Akua novamente, que, nua, começa a rabiscar nas paredes do quarto. Uma vez que a comida está pronta, os dois aproveitam o almoço. Akua inventa charadas, mas ao analisá-las demais, ela fica confusa enquanto procura respostas mais complexas. Kamido compartilha algumas charadas, surpreendendo Akua com sua simplicidade. Mais tarde, Kamido acompanha Akua ao seu laboratório, onde as meninas notam sua reação incomum na presença de Kamido ao se despedirem. Akua expressa o desejo de ficar com Kamido, que a tranquiliza dizendo que podem se encontrar novamente no dia seguinte. Ao chegarem ao quarto de Akua, lá, Kamido descobre um bicho de pelúcia que se parece muito com ele. Quando Akua percebe isso, ela fica envergonhada e tranca-se em seu quarto. À noite, Rieko, Karen e Aika se encontram no quarto de Rieko para tomar um chá. Discutindo a aparente proximidade entre Akua e Kamido, elas observam que a garota está constantemente ao lado dele. E quando Akua sente que está sendo ignorada por Kamido, ela escolhe se despir e rabiscar nas paredes para chamar a atenção dele. Elas discutem algumas coisas que as fazem sentir ciúmes de como Kamido trata Akua. Para evitar problemas futuros, concordam em conversar com a pequena garota, esperando por ela no quarto de Kamido durante seu horário habitual de visita. Nesse momento, Akua entra procurando por Kamido, e quando descobre que ele não está lá, se prepara para sair. No entanto, Karen bloqueia o caminho dela e sugere que nem sempre é necessário que Kamido esteja presente para se divertirem, pois são amigas e podem aproveitar atividades juntas. Apesar das tentativas de integração, Akua se imerge na leitura de um mangá, ignorando o chá e os doces oferecidos a ela. Após várias tentativas de interação, Rieko chama Karyu, a empregada, para trazer a comida favorita de Akua, finalmente conseguindo fazer Akua concordar em comer. Em seguida, Akua, inspirada, começa a rabiscar na parede enquanto se despe, e as garotas tentam impedi-la sem muito sucesso. Mais tarde, Akua adormece, e as garotas refletem sobre as experiências diárias de Kamido com a pequena garota. Elas percebem que estão mais calmas em comparação. Nesse momento, a empregada de Akua chega para levá-la embora. Após acordá-la e perceber a ausência de Kamido, a garotinha compartilha que passou o dia com suas amigas, o que deixa as garotas felizes. Antes de sair, Akua propõe um enigma que leu com Kamido, e Aika responde corretamente, surpreendendo a pequena garota. No dia seguinte, Kamido se diverte jogando um jogo de namoro no Nintendo, onde a personagem feminina se parece muito com sua amiga Annie, a quem dublou. Enquanto flerta com a personagem no jogo, Aika entra no quarto e ele explica que a amiga é a dubladora da personagem. Aika decide experimentar o jogo por um tempo, ficando surpresa e focada, até corando, criando uma conexão próxima com o avatar do jogo. Durante esse tempo,
Um comunicado soa nos alto-falantes da academia, solicitando a presença de Kamido no escritório do presidente. Aika permanece focada no jogo e decide ficar no quarto lendo até Kamido retornar. Enquanto está no quarto, Aika chega e percebe que cada mangá tem uma garota na capa, o que leva a uma breve discussão sobre a atitude de Aika. Aika decide sair para evitar ser incomodada ainda mais por Rieko, a delegada, que comenta que é melhor Aika sair para que, quando Kamido retornar, elas fiquem sozinhas. Aika reconsidera sair e opta por pegar um mangá, mas o foco volta para as garotas nas capas. Elas se perguntam por que todos os livros são assim, concluindo que Kamido está muito interessado nas garotas. Depois de falar sobre os personagens e suas favoritas, Aika decide pegar algo para comer. Uma bebida em particular chama a atenção delas, e após alguma indecisão sobre o que fazer com ela, decidem experimentar. Surpreendidas pela efervescência, ambas cospem o líquido, ficando encharcadas. Elas decidem tirar os uniformes, ficando apenas de roupa íntima, e enquanto discutem sobre como dobrar as roupas de Aika, acabam em uma situação constrangedora na cama, discutindo sobre os seios de Rieko. Nesse momento, Kamido entra, interpretando erroneamente a situação. Alguns dias depois, Kamido se encontra conversando com o diretor, que o informa que a construção do local para a excursão foi concluída. Em resposta à curiosidade de Kamido sobre o destino da viagem, Kyuju revela que ele criou um parque temático chamado Shomenglan. Este parque tem como objetivo permitir que as jovens vivenciem a cultura dos plebeus em primeira mão. Eles explicam a Kamido que a presença deles no parque é essencial para ensinar as garotas sobre os costumes de sua vila e como se comportar em várias situações do mundo real, apesar de ser novamente alertado com uma ameaça à sua integridade. Para não tentar nada inadequado com as garotas, Kamido aceita, lembrando-se de sua identidade como amante de homens. Com isso, a tão esperada jornada começa. Assim que o grupo chega ao destino, dentro do ônibus, Rieko e suas amigas decidem ir à frente para explorar o parque temático. Aika, por outro lado, pretendendo surpreender os outros quando pedirem a comida, repassa para si mesma o que planeja pedir, tentando mostrar confiança. Kamido, no entanto, a observa um tanto hesitante e preocupado, mas a incentiva, assegurando-lhe que ela terá sucesso. Ao entrarem em uma sala, um projetor é ligado e um vídeo de boas-vindas ao Shomenglan começa a ser exibido. Simultaneamente, a sala, que funciona como um elevador gigante, os leva a um mirante de onde podem ver uma cidade completamente normal. Essa vista surpreende Kamido, que estava esperando algo diferente. No entanto, as pupilas reagem com grande excitação, pois para elas, a vida na cidade é uma experiência completamente nova. Depois que as garotas se impressionam até mesmo com coisas simples, como uma faixa de pedestres, Kedou diz a elas que irão para a primeira atração, que é uma referência ao McDonald's. Elas são explicadas que precisam fazer seus pedidos no balcão, aguardar em pé até que seus pedidos estejam prontos e retirá-los quando forem chamadas. Isso causa confusão, pois elas pensam que terão que esperar muito tempo para a comida ser preparada. Mas Kedou explica a elas a rapidez no atendimento desses restaurantes. Quando é hora de fazer o pedido, todas estão nervosas. Aika lembra do que praticou e decide pedir um combo de hambúrguer teriyaki com cola zero. No entanto, devido aos nervos, Rieko se adianta e se aproxima do balcão. Após um pequeno mal-entendido, Kedou intervém para explicar e mostra o cardápio. Kamido, percebendo a hesitação de Aika, se aproxima e a ajuda recomendando o que pedir a Rieko. Depois, Karen escolhe o combo que inclui uma boneca. Depois que todas fazem seus pedidos, Kamido percebe que Aika, em vez de aproveitar a oportunidade para socializar com as outras, sentou-se em uma mesa sozinho para remediar toda a situação. Ele se senta entre elas e começa a comer seu hambúrguer. Ao dar uma mordida, ele fica surpreso pelo sabor incrível e fica frustrado porque hambúrgueres não são tão deliciosos. A reação de Kamido surpreende suas colegas de classe, enquanto Aika permanece com uma expressão um tanto triste. Enquanto isso, na academia, Akua vai procurar Kamido, mas sua empregada a intercepta e informa que eles estão em uma excursão. Essa notícia a entristece um pouco. Enquanto isso, a turma está em uma sala de jogos com máquinas, incluindo aquelas com garras para pegar bichos de pelúcia. Rieko consegue pegar um, sendo aplaudida pelas outras garotas. Embora Kamido reflita sobre como Aika foi boa no jogo de dança, ele percebe que suas colegas prefeririam aproveitar os bichos de pelúcia. Ele tenta encorajar Aika, mas as gêmeas pedem a Kamido para ensiná-las a usar as máquinas de garras. Aika decide ir comprar um suco, e Kamido mostra como usar as máquinas. Depois, todas as garotas querem aprender, e ao voltarem para a área de dança,
Aika não está lá, elas perguntam a Kamido sobre uma máquina de dança. E ele explica que é um jogo em que devem seguir os movimentos na tela para ganhar pontos. Aika retorna e demonstra como jogar, atraindo a atenção e a admiração da turma. Após a dança, Aika fica envergonhada com a atenção, mas todas as garotas pedem para ela ensiná-las a jogar, realizando o desejo dela de ser popular. Enquanto isso, Karen se diverte abraçando um filhote e expressa sua felicidade pela presença adorável dele. É hora de pedir bebidas, e Aika impressiona a todos pedindo um café com um dos nomes mais complicados. Rieko observa Aika com uma mistura de alegria por ela finalmente conseguir o que queria, mas também com um toque de ciúmes, assim que todas têm seus cafés. Algumas das garotas se perguntam para que serve o pequeno buraco na tampa. Elas concluem que é onde se bebe, então Aika decide demonstrar. No entanto, como o café está muito quente, ela queima a língua. Embora preocupe um pouco suas companheiras, ela as tranquiliza, dizendo que está bem. Enquanto isso, Karen continua a perseguir o filhote. E Kamito pergunta se estão usando os celulares que ganharam. Isso incentiva seus colegas a pedirem o número de Aika para trocar mensagens. Enquanto isso, Aku guarda o bicho de pelúcia de Kamito em uma espécie de bolsa. Mais tarde, a turma vai fazer compras, e Aika explica às outras garotas que calças rasgadas são parte da moda atual e não estão realmente danificadas. Kamito, notando que sua amiga está estabelecendo um bom relacionamento com as outras, fica aliviado. No caminho, ele encontra Karen, que está examinando um conjunto de roupas que gosta. Apesar de sua aparente indiferença em relação à moda, Karen tenta dobrar as roupas de maneira desajeitada quando percebe Kamito a observando. Ele sugere que o gerente da loja cuidará disso, o que surpreende Karen quando ela percebe que está sendo observada. Kamito a incentiva a experimentar a roupa se ela realmente gostar, e ela, em um acesso de timidez, saca sua katana e o ameaça. Kamito lembra que já a derrotou uma vez, o que a assusta um pouco. Ele sugere então que ela experimente a roupa, e após alguns mal-entendidos, Karen concorda. Vendo-a na roupa, Kamito a elogia, dizendo que ela está bonita, e se apaixona por suas pernas devido ao seu fetiche. Apesar da falta de confiança inicial de Karen, Kamito a corrige e pede para que ela, a partir de agora, o deixe vê-la quando estiver vestida assim, o que a deixa envergonhada. Karen o atinge e foge envergonhada. Durante a noite, Aika, que recebeu uma mensagem em seu celular, compartilha um quarto com Rieko. Embora as duas não se deem bem, discutem sobre serem um incômodo uma para a outra ao compartilharem um quarto. Embora Rieko afirme que odeia Aika, ela na verdade gostaria de ser boas amigas. Depois, Aika pede a Rieko para ler uma mensagem que ela quer enviar para o resto da turma. Explicando por que esteve distante até agora, ela quer que Rieko corrija, pois valoriza a opinião dela como a garota mais popular da turma. Rieko concorda. E depois de ler a mensagem longa e pesada, sugere algumas correções. Finalmente, a mensagem expressa que, devido à sua natureza franca e a problemas passados com amigos, Aika preferiu se manter isolada para não incomodar ninguém. No entanto, ela deseja ser amiga de todos e agradece a Rieko por ajudá-la a se integrar com o resto da turma. No dia seguinte, como de costume, Kyuju acorda Kamito. Naquele momento, ele se pergunta se ela realmente o odeia tanto quanto finge, mesmo fazendo a lição de casa dele. No café da manhã, as garotas convidam Aika para se juntar a elas no almoço. Tanto Kamito quanto Rieko ficam felizes ao ver que as coisas estão indo bem para ela. Depois, Aika e Kamito se encontram nos elevadores, onde ele a parabeniza por se integrar com as outras. Aika agradece por sua ajuda, reconhecendo que sem ele não teria alcançado nada. Kamito menciona que, com isso, o clube dos plebeus chega ao fim, pois seu objetivo era tornar Aika popular, e agora que ele conseguiu, o clube não é mais necessário. Essas palavras deixam Aika um tanto deprimida. Mais tarde, Kamito se encontra em um dos banhos quentes, e nesse momento a garota reaparece. Ambos se sentem envergonhados, pois estão sem roupas, apenas cobertos por uma toalha. Kamito fica surpreso porque as garotas foram aos banhos quentes no dia anterior. A garota explica a ele que decidiu voltar hoje, e nesse momento suas companheiras entram. Para evitar mal-entendidos se o virem, Kamito decide mergulhar na água, mas como está fazendo isso rapidamente, precisa sair rapidamente para respirar. A garota o cobre com o corpo para que suas amigas não o vejam. Enquanto isso, Kamito não consegue parar de admirar as coxas da amiga. Suas amigas, percebendo-a corada, perguntam se há algo errado, e ela quase revela que é culpa de Kamito. Mas ele consegue silenciá-la cobrindo sua boca. As amigas de Aika ficam intrigadas com a aparência da mão dela, mas no final decidem que talvez tenha sido por causa do vapor e que tiveram uma ilusão ótica. Em seguida, perguntam a ela o que está acontecendo com Kamito, já que ela o mencionou, e também comentam que eles sempre foram muito próximos.
pedem para ela explicar que tipo de relacionamento tem, ao que ela responde que realmente não sabe. Enquanto isso, Kamito, que ainda está debaixo d'água, começa a ficar sem oxigênio novamente e acaba inadvertidamente agarrando o bumbum de uma das amigas de Aika. A garota fica constrangida e pede a ele para parar de brincar. Para deter Kamito, ela o cotovela no rosto, fazendo-o desmaiar debaixo d'água. Após a retirada da garota, Aika percebe que seu amigo está inconsciente. Ela o retira da piscina e realiza a ressuscitação cardiopulmonar. Nesse momento preciso, duas de suas amigas retornam e os encontram nessa posição, interpretando erroneamente a situação e Aika ditando que estão realmente se beijando. Quando Kamito acorda, Kyuju, como de costume, o informa sobre uma reunião na sala de aula às 10 horas. Ao percorrer os corredores, ele percebe as garotas o olhando estranhamente, e quando pergunta a Aika, ela revela a situação que surgiu. Karen, com ciúmes, o soca e foge. À tarde, Aika explica a situação para as garotas do clube no quarto de Kamito. Elas discutem se devem esclarecer o mal-entendido com o restante da turma. Quando Kamito entra, Aika decide que é melhor esperar um pouco mais. No entanto, ao perceber a satisfação de Rieko com a situação, começam a discutir acaloradamente, expressando seu suposto ódio uma pela outra. Na manhã seguinte, é realizada uma reunião de empregadas antes do início das aulas. Na saída, Kyuju, durante o exercício de uma das alunas, pega a toalha que ela deixa cair no chão. É revelado que, apesar de seu status privilegiado, Kyuju pertence a uma família de alto status, e seu papel como empregada é incomum para alguém de sua posição. Depois de esquivar algumas perguntas da aluna, ela sai e vai para o quarto de Kamito. Ao encontrá-lo dormindo, ela se inclina e o beija na boca. Alguns segundos depois, Kamito acorda e recebe o comentário diário de Kyuju. Algumas horas depois, Aika e Kamito estão conversando sobre a crença de que plebeus podem prever o futuro. Aika mostra a ele um aplicativo em seu telefone que faz previsões e faz uma referência a Sailor Moon. Depois de fazer uma previsão, Aika afirma que o aplicativo acertou tudo. Kamito brinca dizendo que pode adivinhar sua cor da sorte e a faz se vestir de verde, colocando até uma máscara e ramos de feijão em suas mãos, indicando que dançar trará boa sorte seguindo um costume plebeu. Nesse momento, Akua, Karen e Rieko entram, surpreendidas com a dança peculiar de Aika. Depois de discutir sobre o aplicativo, cada uma delas pede a Kamito para ver seus futuros. O aplicativo prevê que Rieko terá sucesso em trabalhos administrativos, Akua será uma estudiosa e artista, e Karen, inicialmente cética, decide experimentar. O aplicativo sugere que Karen é séria e distante, mas muito passiva no amor, e seu carisma é sua qualidade destacada. Karen tenta negar, mas suas companheiras concordam que o aplicativo acertou. Depois de mais algumas previsões, Karen encontra um aplicativo de teste de compatibilidade, e todas as garotas querem experimentar com Kamito. Aika é a primeira e obtém uma compatibilidade de 80%, deixando-a muito feliz. Depois é a vez de Rieko, que obtém 90%, provocando Aika um pouco. Akua obtém 50%, mas decide não fazer alarde. Quando é a vez de Karen, ela obtém 0%, o que a deixa irritada e ameaça Kamito com sua katana. Depois de corrigir um erro, a pontuação é 100%, e o aplicativo sugere que Karen atacará mais agressivamente a partir de amanhã. Embora inicialmente envergonhada, Karen aceita que o aplicativo nem sempre pode ser confiável. A discussão entre Rieko e Aika recomeça, e Karen intervém, apontando que competir por sorte é triste. As três garotas acabam discutindo, e Kamito, vendo Akua com fome, pede para ela preparar um bolo de batata, e ambos saem. No dia seguinte, Kamito acorda com sua empregada ao seu lado, repetindo a mesma rotina diária. Ele pondera se está preso em um ciclo constante. Quando questionada sobre por que ela observa dormir, a empregada permanece em silêncio e simplesmente diz a ele que não há nenhuma regra que a obrigue a responder, e que sua presença faz parte de seus deveres como empregada. Após mais discussão, Kamito sugere que ela não precisa acordá-lo, já que seu telefone tem uma função de alarme. Ela oferece várias opções, como quebrar seu telefone, acordá-lo patinando sobre ele ou continuar com a rotina atual. Depois, Kamito se esconde em um corredor enquanto assiste a vídeos em seu telefone e encontra Karen. A garota ruborizada lembra das direções no aplicativo e surpreende Kamito com um ataque de sua katana para demonstrar suas habilidades. Percebendo que conseguiu cortar o casaco na área do braço, ela se oferece para costurá-lo e o leva para o seu quarto. Enquanto observa, Kamito nota a simplicidade do quarto de Karen, que explica que aqueles que seguem o caminho da espada não precisam de ornamentos supérfluos, pois a simplicidade é uma força. Ela então oferece chá a ele e busca suas ferramentas de costura. Durante esse tempo, Kamito nota algumas decorações adoráveis de coelhinhos e Karen comenta que sente o olhar dele, o que a deixa desconfortável.
Karen pede a ele para se virar enquanto ela se despe, e quando ele pede para ela fazer novamente. Ela está vestida com as roupas que compraram juntos dias antes, enquanto costura a manga. Kamito elogia a habilidade de Karen e diz a ela que seria uma esposa incrível, o que a envergonha profundamente. Mais tarde, ela percebe que também cortou a camisa dele e pede que ele a tire para consertá-la. Mas Kamito se recusa a ficar meio nu. Embora Karen se sinta desconfortável ao tirá-la, ela observa as diferenças entre os corpos masculino e feminino, não notando nada de especial. E não entendendo como Kamito poderia ser forte o suficiente para derrotá-la, ela começa a subestimar a si mesma, mas Kamito a elogia por seus esforços e diz a ela que ela fez algo incrível com tanto esforço, considerando o belo. Essas palavras afetam profundamente Karen, fazendo-a corar. Depois disso, Rieko, Akua e Aika entram no quarto para descobrir que está vazio, o que é estranho para elas, pois ouviram dizer que ambos estavam lá. Acontece que Kamito e Karen estavam escondidos dentro do guarda-roupa. Kamito não entende por que estão se escondendo até perceber o bumbum de Karen, o que a faz corar e perder o equilíbrio, caindo sobre os seios. Finalmente, a porta do guarda-roupa desaba, interpretando mal a situação para as três amigas. Quando Aika pega o telefone e vê dois homens fazendo poses de artes marciais, Kamito improvisa dizendo que é um método de clarividência e que ele está lendo a sorte de Karen. Então, Aika o coloca em um estrangulamento, à noite. Akua contempla sua refeição e lembra que o aplicativo de compatibilidade não foi muito favorável para Kamito, o que a deixa um pouco deprimida. Nesse momento, sua empregada entra e pergunta por que ela não comeu, notando que ela desenhou o rosto de Kamito em seu prato. Percebendo que ela também tem um bicho de pelúcia dele, ela começa a pensar que Akua pode ter se apaixonado. A empregada então vai falar com as outras empregadas, que estão animadas em saber que a garota está apaixonada e bolam um plano para aproximar Kamito de Akua. No dia seguinte, no quarto de Kamito, ele se encontra com as garotas para falar sobre cafés de empregadas e explica que são cafés onde as garçonetes desempenham o papel de empregadas. Aika lembra que ele havia mencionado a ela que plebeus não têm empregadas, mesmo que elas apareçam em alguns mangás. Kamito esclarece que as empregadas nos mangás são personagens fictícios e que nas vidas reais dos plebeus não existem empregadas como as que trabalham nesses lugares. Isso confunde Aika. E Kamito explica que empregadas e cafés de empregadas são mais uma fantasia ou desejo de plebeus. Ele conta a elas que, ao chegar na academia e descobrir a existência de cafés de empregadas, ficou animado com a ideia. Após compartilhar seu interesse em empregadas, Rieko decide agendar uma sessão no café. Quando Kamito chega ao local, encontra suas amigas vestidas com uniformes de empregada e agindo como contadoras de histórias. Rieko o chama de mestre, pede que ele se sente e pergunta o que ele deseja. Aika, vendo o quão determinada Rieko está, fica um pouco nervosa e comenta que tudo está um pouco estranho. Kamito a tranquiliza, dizendo que é apenas uma encenação, e pergunta às outras garotas se elas acham algo estranho, ao que respondem negativamente. Em seguida, perguntando a Kamito o que devem fazer em seguida, ele explica que as empregadas para plebeus devem ouvir os pedidos do cliente e servi-los com amor, embora as garotas não entendam completamente. Kamito encena algumas poses do que as empregadas costumam fazer, mas elas o acham ridículo e decidem se afastar. Enquanto isso, da porta, as verdadeiras empregadas responsáveis por Akua as observam. Descobrindo o interesse de Kamito nas empregadas, motivadas por essa informação, elas elaboram um plano. De volta à cafeteria, Kamito pede um omelete e as garotas continuam com sua apresentação, desta vez, tentando servi-lo com amor. Embora estejam envergonhadas com isso, Akua, um fardo de entretenimento, joga pedra, papel e tesoura com Kamito. Após isso, Rieko pergunta o que devem fazer em seguida, e ele menciona que também cantam e dançam. Rieko, entusiasmada com a ideia de cantar, se prepara para apresentar o Ave Maria. No entanto, sua performance é terrível, a ponto de balançar o prédio e quebrar o vidro da cafeteria. Em resposta à crítica de Aika sobre sua péssima performance, começam a discutir enquanto Karen cuida de Akua. As verdadeiras empregadas chegam para limpar a bagunça, e Kamito aponta para elas prestar atenção, pois seu comportamento difere significativamente das empregadas dos cafés. As empregadas na cafeteria não se ocupam de tarefas como limpeza, vestir ou acordar as pessoas de manhã, elas simplesmente oferecem um serviço especial quando se trata de servir comida. As garotas ficam um pouco surpresas, pois não veem motivo para chamar isso de empregada. Algum tempo depois, enquanto Kamito descansa em um banco no jardim, ele encontra a empregada de Akua e a agradece por resolver o desastre anterior. Ele expressa sua admiração pelas empregadas reais, a qual ela propõe vê-las em ação. Encantado, Kamito aceita. Uma vez no laboratório de Akua,
Ele observa a garotinha trabalhar e entrar em transe criativo. As empregadas entram para fazer anotações e arrumar o quarto. Percebendo a presença de Kamito, as mulheres se apressam para vestir Akua. Depois disso, ele elogia o impressionante trabalho das garotas. A empregada os leva para outra sala, que se revela ser uma enorme caixa de areia projetada para Akua desanuviar a mente. Eles começam a brincar juntos, e depois de um tempo, percebem que as empregadas continuam os observando, justificando como o tempo livre delas. Eles continuam a passar tempo juntos e, apesar dos olhares constantes das mulheres, conseguem construir uma pequena casa de areia. Quando chega a hora do almoço, ele decide ir para uma cafeteria dos funcionários. Kamito percebe que, mesmo depois de um tempo, as empregadas o cercam e o encaram constantemente. Elas se desculpam pela presença, dizendo que também vão comer. Parecem estar tentando fazer o encontro entre Akua e Kamito dar certo, usando desculpas como compartilhar prato, colher e copo devido a acidentes que quebram ou sujam tudo. Kamito cede e vai adiante com a situação que ela propõe. A empregada até comenta que eles parecem um casal bebendo assim, fazendo Kamito notar a ternura de Akua, algo que ele não tinha percebido antes, pois estava acostumado a olhar para ela de cima. Nesse momento, Kiju entra, e as empregadas assustadas ficam em posição de sentido diante dela. Kiju relata que recebeu um pedido urgente de uma empresa e, não encontrando ninguém no laboratório, a consulta chegou até ela. As outras empregadas correm para voltar ao trabalho, e Kamito oferece a Akua para sair do local, estendendo a mão. No entanto, ela, constrangida, sai rapidamente. Mais tarde, Kamito se desculpa por ficar tanto tempo, a ponto de irritar Kiju. A empregada o tranquiliza, dizendo que não há problema, e pergunta se agora ele tem uma compreensão melhor de seu trabalho. No entanto, como a noite era uma tentativa contínua de marcar um encontro com Akua, Kamito admite honestamente que não tem certeza de como funciona o trabalho de uma empregada. Mesmo assim, ele destaca que, graças a esse tempo, conseguiu descobrir outras facetas da personalidade de Akua. Esse comentário anima a empregada, e naquela noite, junto com os outros, eles celebram o suposto sucesso do encontro. É revelado que Kiju foi quem escolheu Kamito como candidato e que havia outro rapaz, mas ela conversou sobre isso. Todos expressam sua gratidão a Kiju por trazer o rapaz certo. No dia seguinte, Kamito chama Aika para ir ao quarto dela sozinho, causando certo embaraço para a garota, que pensa que pode ter conotações românticas. Uma vez que Aika está no quarto, Kamito a convida para sentar na cama e lhe entrega um presente. Ao abrir, ela descobre que é um terno amarelo, que Kamito assegura ser muito popular entre os plebeus e será sua arma secreta para se tornar a garota mais popular da escola. Aproveitando o momento, Aika lhe faz uma pergunta que está em sua mente: o significado dos presentes. Kamito responde que é uma saudação entre amigos comuns entre plebeus. Embora Aika fique suspeita, dada a história de brincadeiras e enganos de Kamito, ele procura convencê-la mostrando um vídeo de Dandy S. Aikano, um homem muito popular que veste o mesmo terno amarelo e realiza o gesto Gettys. Ele mostra várias pesquisas na internet e fãs imitando o gesto para provar a ela que é real. Finalmente, Aika fica convencida e, depois de praticar o gesto de maneira cômica, Kamito está pronto para dizer que tudo foi uma brincadeira desde o início. Mas, antes que possa receber o soco prometido, Aika sai correndo para espalhar o gesto por toda a academia, enquanto Kamito corre atrás de Aika. Ao abrir a porta, esbarra em Kiju, acabando debaixo de sua saia e olhando para suas coxas. Após uma breve conversa em que a empregada, ao ver Aika, pensou que Kamito estava envolvido em atividades pervertidas com cosplay, e ele explica que não é o caso. Aika encontra Rieko no corredor, que a olha estranhamente devido ao traje que está vestindo. Após explicar que o traje é usado pelo Gagman Dandy S. Aikano, um homem muito famoso entre plebeus e o inventor do Gettys, Rieko fica com ciúmes de que Kamito deu um presente a Aika, ao que Aika sugere que ela também poderia ganhar um. As duas continuam conversando, já que Rieko pensou que o Gettys era uma invenção de Aika. Ela explica que não. É algo usado por mais de 780,000 pessoas em todo o mundo, surpreendendo Rieko. Depois de ouvir isso, Rieko também quer experimentar e começa a praticar o gesto. Quando conseguem fazê-lo perfeitamente, consideram a ideia de ensinar as outras garotas. Enquanto isso, Kamito está procurando Aika pela academia, e quando chega à sala de aula, descobre que está muito atrasado. Todas as garotas estão vestidas com trajes amarelos e fazendo o gesto Gettys. Mais tarde, de volta ao quarto de Kamito, Rieko do corredor ouve através da porta uma conversa entre Kamito e um amigo ao telefone. Durante a ligação, Kamito menciona que está ficando cansado da academia por causa da falta de homens e das dificuldades em se relacionar com garotas.
Ao ouvir isso, Rieko se sente bastante mal e se encontra com o resto do grupo para compartilhar a situação. Juntas, decidem criar um plano para impedir Kamito de deixar a academia. Aika sugere a ideia de se transformar em rapazes para atrair a atenção de Kamito e impedi-lo de sair. Embora seus colegas de classe não compreendam completamente a proposta, no entanto, Aika conclui que devem adotar comportamento masculino, tomando Kamito como referência. Já que ele é a única figura masculina com a qual estão familiarizadas, elas imitam o hábito constante de Kamito de olhar para as coxas e provocar, e recordam sua predileção por músculos. Pedem a uma empregada que traga um traje de músculos, mas tendo apenas um, precisam decidir por pedra, papel ou tesoura quem vai usá-lo. Aika vence o sorteio quando experimentam o traje. Todas concordam que não fica bem nela, então decidem ajustá-lo para combinar com o estilo de Kamito. Aika assentam elementos que o farão parecer mais masculino, como uma trança samurai simbolizando virilidade, uma gravata borboleta e, finalmente, um terno. Também consideram a necessidade de um conjunto mais masculino e, após refletir sobre o sentido masculino, decidem usar o tempero Yakunuku para adicionar um toque de mídia Roma. Uma vez prontas, foram para o quarto de Kamito. Ao vê-las, Kamito achou que pareciam ridículas e perguntou por que cheiravam a tempero de carne, notando o comportamento estranho delas. Elas explicam que ouviram dizer que ele estava pensando em deixar a academia por falta de colegas do sexo masculino, então fizeram essa performance para convencê-lo a ficar. Kamito assegura a elas que não precisam se preocupar e informa que permanecerá na escola. Depois de alguns dias, Kamito se viu à tarde na entrada da escola, cumprimentando várias alunas. Ao chegar à sala de aula, esbarra em Rieko, que estava repondo o giz para garantir que os professores ficassem confortáveis ao ensinar. Quando questionado por que ele tinha ido à sala de aula naquele momento, Kamito menciona que esqueceu seu estojo de lápis, o que surpreende a garota, já que ele geralmente não é tão distraído. Ao assistirem ao pôr do sol pela janela com a luz diminuindo, Kamito nota a beleza de sua amiga. Eles conversam sobre como o céu é percebido de maneira diferente na cidade. Mais tarde, Rieko sugere o encontro disfarçado, fingindo ajudá-lo a melhorar em sua aula de arranjo de flores. Ela também pede a ele que a chame pelo nome próprio em vez de pelo sobrenome a partir de agora. No dia seguinte, os membros do clube se encontram para decidir uma atividade para fazer. Rieko lembra Kamito para não esquecer o que foi discutido anteriormente. Essa menção desperta a curiosidade de Eika, mas Rieko diz a elas que é um segredo, aumentando o desejo de Eika descobrir o que estão planejando. Karen também entra na conversa, aparentemente desinteressada, mas na realidade, ela também está ansiosa para saber o segredo. Embora sua amiga insista que ela não pode revelar nada, nesse momento, algumas empregadas entram na sala procurando Rieko e pedem para ela comparecer ao escritório da diretora. Kamito é informado de que também estão procurando por ele, o que intriga o grupo. Os parentes da garota, Masayami e Akua, chegaram à academia. Masayami demonstra sua irritação por não poder permitir que um rapaz entre na academia feminina por questão de segurança para sua irmã. A diretora explica que Kamito foi cuidadosamente selecionado para evitar problemas. Masayami conversa com sua irmã, sugerindo uma obsessão óbvia. Ela age agressivamente em relação a Kamito, não querendo que ele se aproxime de sua irmã. Rieko, irritada com seu comportamento, exige um pedido de desculpas de Kamito ou ameaça parar de falar com ele. Kyuju intervém para explicar que Kamito não representa uma ameaça para as garotas por causa de seu interesse sexual nos músculos dos homens, mas isso não tranquiliza Masayami, que o considera um pervertido. Após uma breve discussão, a mãe de Rieko aborda a situação gravemente. Revela-se que as discussões sobre o casamento arranjado de Rieko acabaram, e ela deve deixar a academia para se juntar ao marido em poucos dias, pois vai se casar com o filho de uma família importante. Isso entristece profundamente Rieko, que olha para Kamito com choque e desorientação. Mais tarde, Kamito compartilha a notícia com suas amigas. E Aika explica que a academia foi criada para treinar as filhas de famílias importantes, para que os filhos de outras famílias renomadas possam procurar esposas. Kamito pergunta se elas estão realmente felizes com esse arranjo, mas as meninas baixam a cabeça em resposta. Ele propõe, portanto, romper o acordo de casamento de Rieko, pois claramente não a faz feliz. Algum tempo depois, no pátio da academia, Kamito e seus amigos encontram Masayami novamente, que pede a eles para tirarem rapidamente os telefones e fornecerem seu endereço de e-mail, indicando que quer falar com eles sobre algo importante. No entanto,
a mãe de Masayemi aparece naquele momento, forçando-o a obedecer e sair com ela antes que possam compartilhar seus e-mails. Mais tarde, os membros do clube, não tendo Rieko para decidir sobre a atividade, percebem que não conseguem pensar em nada. As horas passam, o grupo nota o vazio sem a amiga e, apesar de suas tentativas de negar, até Aika fica preocupada e decide ligar para Rieko, sentindo que não pode simplesmente sair do clube. Descobrem que o telefone de Rieko só funciona na escola. Mas Akua desabilita o limitador nos celulares, transformando-os em telefones normais. Naquela noite, Aika liga para Rieko e expressa sua insatisfação com a situação, considerando injusto ignorar seus sentimentos. Rieko explica que é sua obrigação e que ela deve cumprir o que a mãe diz. Durante a conversa, ela menciona que, apesar das discussões anteriores, agora sente que estão distantes e sente falta delas. Ela sugere que talvez visite a academia de vez em quando para dizer olá. Aika, irritada, lembra ela que, se sair, ficará sozinha nas aulas de educação física e em futuras excursões sem uma companheira. Ela expressa sua discordância com o acordo. Após ouvir isso, Rieko confessa que realmente não quer deixar a academia e que quer ficar com todas as suas amigas. No entanto, ela não sabe o que fazer, e Aika assegura de que encontrarão uma maneira de resolver esse problema. No dia seguinte, Aika informa Kamito de que conversou com Rieko, que revela que não quer deixar a academia e não deseja se afastar das pessoas que ama. Ambos concordam sobre a necessidade de fazer algo para evitar o casamento. Karen e Akua entram na sala, compartilhando a ideia de abordar o problema diretamente, pois perceberam que Masayemi também não estava bem com a situação e estava procurando uma solução. Ao falar com eles, Akua recebe o e-mail com a mensagem, e depois de verificar, o grupo começa a elaborar um plano. Decidem escapar da academia durante a noite, e embora sejam descobertos por Kyuju, ele, ao saber de suas intenções sem ser informado, opta por fazer vista grossa, perguntando se isso é uma atividade do clube de plebeus. Ao confirmar isso, Kyuju permite que saiam, pois ele não está envolvido na questão. Uma vez fora da escola, entram em um veículo preto elegante dirigido por dois homens musculosos, onde Masayemi os espera. Com um estalar de dedos, partem para resgatar a amiga. No caminho para a mansão de Rieko, Kamito pergunta a Masayemi por que ele está ajudando-os. Masayemi explica que, embora não possa se opor às suas irmãs, o noivado é um membro da família Arasugawa. Ele pode ajudá-los a tomar a decisão, já que o destino de Rieko está em suas mãos. Chegando em uma colina perto da mansão e observando a segurança avassaladora e os guardas empunhando escudos, Masayemi sugere que talvez alguém tenha informado sua mãe sobre suas intenções, levando a um reforço na segurança. Aika examina a cena com binóculos e percebe que os guardas estão carregando espadas de madeira. Diante dessa observação, Karen decide assumir o papel de lutadora, ansiosa para testar a força do oponente. Karen investe contra os guardas com um golpe poderoso que levanta a poeira no ar. Então, ela emprega uma nova técnica para criar um buraco considerável na parede, permitindo que Kamito e seus amigos entrem. No entanto, ao vê-los cercados, Karen os instiga a avançar. Enquanto ela confronta os guardas, ela utiliza sua técnica de redemoinho para despir todos os guardas de suas roupas, deixando-os nus. Kamito e seu grupo avançam, mas o caminho deles é bloqueado por Taikemiya, que engaja Masayemi em uma conversa antes de entrar em um combate corpo a corpo. Aproveitando a distração, Kamito, Akua e Aika se infiltram na mansão. Nos corredores, eles encontram drones, e agora é Aika quem se propõe a enfrentá-los. Ela usa um vaso, arremessando seus pedaços como projéteis para derrubar os drones. Após esse confronto, deparam-se com portas de segurança que começam a se fechar, mas Akua decide ir para a sala de controle. Embora ela quase caia no caminho, Kamito consegue segurá-la e continua avançando. A última porta parece fechar antes que cheguem lá, mas os homens musculosos que os acompanharam no veículo parecem segurá-la, permitindo que Akua passe. Após inserir códigos, conseguem abrir novamente as portas. Finalmente, eles chegam a uma sala onde um robô gigante bloqueia o caminho deles. Antes que o robô os esmague com seu tamanho enorme, Karen faz uma entrada chocante vestindo um traje de samurai com orelhas de gatinho, com um ataque tão poderoso que até faz desaparecer as roupas de todos os robôs. Conseguem derrotá-lo. Taikemiya e Masayemi continuam sua luta. Akua hackeia os drones anteriores e cria sapatos voadores para Kamito. Com surpreendente velocidade, Kamito chega à sala onde estavam prestes a arranjar o casamento. Todos na sala se surpreendem com sua chegada, e a mãe da garota pede educadamente para que ele saia, pois estão ocupados com um assunto importante. No entanto, Kamito responde indicando sua discordância com o casamento. A mãe de Rieko afirma que é a vontade da filha, mas Kamito destaca que ela está apenas seguindo as regras da família.
A mulher lhe diz que um plebeu como ele não entenderia a importância de tais arranjos. Em resposta, Kamito destaca que, apesar de viverem em mundos diferentes e às vezes não se entenderem, conseguiram ser amigos, provando que ele é importante para todos no clube dos plebeus. Aika intervém, sugerindo que Rieko deveria seguir seu coração, lembrando-a de que não podem obrigá-la a fazer algo que ela não queira, já que ela é uma amiga preciosa. Apesar do apelo unânime, a mãe de Rieko se mantém firme, indicando que é hora de eles irem embora. Finalmente, Rieko toma uma decisão e anuncia que deixará a casa. Sua mãe explica as consequências: ela perderá o direito de frequentar a academia e se tornará uma garota comum sem a capacidade de estar naquela escola exclusiva. Kamito assegura a ela que não há problema e que ela poderá viver com ele, libertando-a dessas restrições. Ele oferece a ela uma vida diferente, mas mais livre e melhor. Agradecendo a mãe, Rieko escolhe ficar ao lado de Kamito. Seu pai apoia sua decisão. Quanto aos pais de seu futuro marido, decidem esquecer o incidente e agir como se nada tivesse acontecido, já que seu filho decidiu voltar para a escola após saber das inclinações de Rieko. Após sair, a mãe de Rieko reassegura à filha que ela poderá se casar com quem desejar, enchendo-a de alegria. Em seguida, ela pede a Kamito para cuidar bem de sua filha para sempre, embora ele não compreenda totalmente o significado de suas palavras. Quando questionado por sua mãe se eles vão se casar após seu discurso, Kamito percebe que soou como uma declaração. Isso leva a uma pequena conversa, durante a qual suas amigas ciumentas tentam intervir, pois todas ainda querem ter um caso com Kamito, mas Ayami tenta acertá-lo para afastá-lo de sua irmã, que se envolve na leitura de um livro sobre planejamento de casamento. De volta à academia, Kamito pede desculpas a Rieko por confundi-la com suas palavras, ao que ela responde que não é importante e reitera que ele deveria começar a chamá-la pelo primeiro nome em vez do sobrenome. Quando o restante de suas amigas entra, elas começam a discutir sobre quem ficará com Kamito. Enquanto Aika e Rieko brigam, Karen observa Akua, que está se despir e rabiscando na parede. No final da tarde, Kamito se encontra no escritório da diretora com Kyuju. Eles discutem a pegadinha que ele fez, que levou toda a academia a ficar obcecada pela moda do Eguete. Mais tarde, as meninas se despedem, fazendo o gesto famoso característico da brincadeira, e assim termina o anime. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar nossas notificações para não perder mais animes como esse. Até a próxima, fui!